Salve galera, sou o Marco, é, moro na Europa aqui há 2 anos, agora estou na Itália e trago um pouco de injeção de adrenalina aí para vocês na veia do ciclismo puro, da subida de verdade, do filho chora e a mãe não vê. E hoje vamos comentar aí um pouco sobre a Lombardia, que é uma prova clássica aqui da Itália, iniciada a primeira edição em 1905, em 1907 gerida pela Gazeta do Esporte, que é a mesma que faz o Giro de Itália. E por 70 anos dessa prova foi considerada a prova final do calendário do ciclismo Pro Tour. Depois a UCI reformulou o calendário, fixando o Giro em maio, o Tour em julho e a Vuelta em setembro. A data original de realização dessa prova é começo do outono aqui pra gente na Itália, ou seja, a temperatura chega no máximo a 23 graus. Agora a gente está passando o verão aqui, 34, 35, 40, mais a sensação térmica e umidade dependendo do lugar onde você mora. Quanto mais alto, um pouco mais baixa a temperatura, enfim. Mas o porquê essa prova foi realizada antes? Então, devido à emergência sanitária, tem um cálculo desde o começo dessa pandemia aqui na Itália que os contágios voltem a aumentar na época que retorne a temperatura cair, ou seja, que inicie o inverno. Aí por isso anteciparam a prova, ou seja, sofreram um pouco os ciclistas, né? Mas sofrer é nosso dilema, se não sofre não anda. E essa edição ficou para a história, tanto pelo fato de ser realizada em meio a essa emergência sanitária, pandemia, porque ainda aqui não é acabada enquanto não tiver essa vacina. Enfim, não quero entrar nesse assunto chato que eu fui obrigado a ficar em casa sem treinar, não podia sair, porque não podia. Pois é. E pelo fato dos dois acidentes, um do Renko, outro envolvendo o Maximilian Schachmann, faltando 1 km para a chegada. Imagina, o cara fez 231 km, passou todas as subidas para chegar uma véia, entrar no circuito, invadir a prova, dizer eu não sabia, e quase acabar com a vida do cara. Menos mal que foi apenas a clavícula, creio que vai estar já ao top, pronto para partir para o Tour de France. Agora os pontos importantes da prova, sim, o acidente envolvendo o Renko, a prova em si, o Mathieu Van Der Poel, que também era um dos favoritos para faturar essa prova, mas o Renko estava muito bem mesmo. Eu estava realmente torcendo por ele, porque ele estava bem. Mas infelizmente acabou acontecendo aí um incidente que eu vou colocar para vocês um vídeo que eu tenho aqui. Marco! Vou colocar para vocês um vídeo que eu tenho aqui. Em considerações sobre a segurança do evento, sinceramente não sei se a solução se teria evitado o acidente se fosse colocado uma barreira de contenção ou aquelas acolchoadas que normalmente eles colocam quando tem aquelas placas. Não sei se solucionaria ou evitaria realmente o acidente, porque realmente é um ponto da estrada onde a curva é um pouco fechada e em descida, onde no mínimo estavam a 60 por hora, e a estrada onde passa, a ponte onde passava um carro só. Por cansaço, digo que Renko não era cansado, porque na subida do muro ele estava na ponta, na segunda posição, então não dá para acusar de cansaço, porque é uma corrida também de um dia só, não tem como dizer que pelo fato do cansaço, enfim. Mas enquanto eu assistia a corrida, o comentarista revelou e trouxe a notícia que tinha passado e visto somente a bicicleta de Renko, que estava encostada já
na beira do muro, e dizia que ele estava já em dificuldade a 1 km já, quando eu tinha iniciado a descida, porque Nibali terminou a subida de Sormano, que é pesadíssima, e já iniciou, pegou a ponta, deu um semi-ataque, fez o que ele sabe fazer muito bem, que é descer, deu um ataque, em todo momento olhava para trás para ver qual que era a reação do pelotão, se vinha alguém, se não vinha, enfim, o Vicenzo tem uma qualidade técnica de descida top, referência entre os ciclistas. E o comentarista disse que Renko estava perdendo o campo, ou seja, estava ficando para trás, com o ritmo que Nibali tinha imposto naquele grupo dos ciclistas que tinham ficado na ponta no momento. Então, esperamos descobrir realmente uma declaração do próprio Renko, o que realmente aconteceu, o porquê do acidente. Ele caiu, mas a primeira impressão que eu tive, ele está bem, porque realmente ele teve um impacto, mas não foi um impacto seco, ou seja, foi amortecido, porque ele foi catapultado e caiu. Ou seja, a pior parte seria como que foi a aterrissagem, digamos assim, né? A aterrissagem sobre o que ele caiu, sobre uma pedra. Por sorte, os danos foram praticamente mínimos, não teve uma perfuração de pulmão, o que é muito comum. Agora, a fratura na pelvis o tirou da temporada 2020. Creio que a equipe usará de todos os recursos para fazer a recuperação dele o mais veloz possível, e o ano que vem estará de novo, né? Que esse ano para ele foi bom, né? A volta de São Juan, entre outras provas, Burgos, andou muito bem, e tava com a tocha, né, velho? Ele tava com a tocha, tava na subida, pedalandinha e dum. Falei, cara, a prova é dele, velho. A prova é dele. Tinha motor de sobra pra fazer. Pelo menos essa impressão que eu tive, pela expressão facial dele e pelo estilo de pedalada que ele tava apresentando até aquele momento. Depois deram continuidade na prova. Bom, a prova era de 231 km, ao menos eu olhei no Strava do Vincenzo Nibali, 231 km, com um acúmulo de elevação de 3.400 e uns quebradinhos, com a média de quase 41 km horário. Fez sexto lugar, foi muito bem, e logo que ele terminou a segunda descida, veio o apagão na Trek Segafredo, porque ele era, bem dizendo, o mais estruturado ali naquele grupo que restou ali na ponta, porque tinham três da Trek, o Ciccone, Molema, que ganhou a edição do ano passado, e Ciccone também anda bem. Era o que mais tinha oportunidade, estrutura ali, que podia fazer em si um jogo de equipe para poder chegar por primeiro, destruir os outros três adversários, né? E, enfim, o Vincenzo sofreu uma cãibra no final da descida e ficou para trás e não teve o que fazer mesmo. Os dois companheiros de equipe, Ciccone e Molema, tentaram perseguir os dois atletas da Astana e da Jumbo-Visma, mas não conseguiram fechar o gap. Também aconteceu alguns probleminhas, o Ciccone teve problema com o câmbio, parece, passou marcha errada, algo assim, errou uma curva, enfim, todas aquelas coisinhas que tiram aqueles segundos preciosos no final da prova. Agora o Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel sofreu, mas fez uma boa prova, no meu ponto de vista, porque ele não tinha ninguém para ajudar ele. 2 vezes ele voltou no carro de apoio neutro, ou seja, o carro de apoio da Shimano, para fazer reabastecimento. Fez uma prova, sim, dura, fez bem, não teve um resultado muito representativo, como certamente ele queria, mas fez uma boa prova, teve raça, porque mesmo ele sozinho continuava a pedalar que nem um alucinado, tentando fechar o gap, ou como ele fez
aquela vez na Amistel, o estilão Vanderpool, alucinado, alienígena, pedalando sem parar, mas em corridas de estrada como essa, que são duras, tem que usar de estratégia, pensamento frio, como o Fuxan na subida de Sormano, eles pegaram a ponta, bateram a cara pro Renko e foram embora, já tentando fazer alguma coisa ali já no final. E, enfim, não conseguiu fazer muita coisa, mas fiz uma boa prova. Agora do acidente envolvendo o Shackman, cara, sem palavras, porque, meu, uma prova nível Pro Tour, uma senhora invade o percurso onde passam os atletas, cara, poderia ter sido muito mais grave, poderia ter acontecido uma fatalidade, menos mal fazer apenas uma cravícula, mas, porém, entretanto, é um ponto de se avaliar. Teve um jornalista, não me lembro o nome agora, que fez a comparação a Lombardia com uma prova amadora aqui italiana. Tem também uma página que eu sigo aqui de meme que se chama Ciclista per Sbaglio. Eu vou postar aqui o meme dos caras porque eu faço tradução também. Que é triste, eu não dou risada, tirando sarro nem nada, mas cara, é uma coisa que não pode ser cabível de acontecer, não tem como. São vidas, risco, enfim, não é uma prova ali valendo um salame ali da esquina ali, entendeu? É uma coisa, cara, nível mundial, já quase 120 anos que tem essa prova enfim, tem que continuar a ser referência, ou seja, é um belo ponto para a organização repensar e rever os pontos, principalmente de segurança, com tudo o que aconteceu. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Voltamos a falar mais sobre ciclismo. É isso aí, se divirta, use sua bike com consciência, capacete sempre, pneu calibrado. Falando em pneu, cara, pneu essa semana perdi 1 hora de treino por causa de um gambá, velho. Depois eu conto essa história.